Espartacus foi um escravo gladiador de origem trácia, que organizou uma das mais conhecidas revoltas de escravos na Roma Antiga, que ficou conhecida como a Terceira Guerra Servil, ou também como Guerra dos Escravos e Guerra dos Gladiadores. Nesse vídeo, você vai conhecer a história do escravo gladiador que fez Roma tremer. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte do Curiosidades do Mundo. Espartacus nasceu na Trácia, região onde hoje ficam parte dos territórios da Grécia, Bulgária e da Turquia. Ele fazia parte de uma tropa auxiliar do exército romano. Segundo conta a história, Espartacus teria desertado, o que é um crime grave até os dias de hoje. Então ele foi capturado e condenado a ser escravo. Mas Espartacus era dotado de muita força física, o que chamou a atenção de um mercador que estava a serviço de um lanista chamado Lentulus Batiatus, que o comprou e o levou para uma escola de gladiadores, que ficava em Capua, uma cidade que ficava na Campânia, na Itália. Plutarco, um escritor grego antigo, escreveu sobre Espartacus o seguinte: Espartacus era um homem inteligente e culto, mais helênico do que bárbaro. Já Floro, outro autor grego antigo, disse o seguinte: Espartacus era um mercenário da Trácia, admitido em nosso exército, soldado desertor, bandido promovido a gladiador por sua força. Em 73 a.C., revoltados com os maus tratos que recebiam do lanista Batiatus, cerca de 200 escravos que estavam na escola de gladiadores armaram-se com facas de cozinha e atacaram os guardas da escola. Segundo conta a história, não se sabe ao certo quantos escravos conseguiram fugir. O autor Plutarco afirma que 78 escravos conseguiram escapar. Já o autor Floro afirma terem sido apenas 30. O que se sabe é que na fuga os escravos depararam-se com carretas carregadas de armas que eram usadas por gladiadores. Então eles pegaram essas armas e conseguiram repelir a guarnição de Capua, que havia sido enviada para capturá-los. Roma então enviou o protetor romano Caio Cláudio Glabro à frente de 3.000 homens em uma expedição contra os revoltosos. Glabro então sitiou os escravos em uma montanha de subida penosa e estreita e rodeada de altos rochedos talhados a pique, mas que continha no alto grande quantidade de videiras selvagens. Glabro montou seu acampamento abaixo da montanha, a fim que os escravos não pudessem fugir. Mas Espartacus e os outros escravos cortaram os rebentos mais longos e fortes das videiras e construíram escadas que alcançavam a planície do outro lado da montanha, e por elas desceram, sem que os romanos percebessem. Os escravos deram a volta e atacaram os romanos pela retaguarda e tomaram seu acampamento. Muitos boiadeiros e pastores escravos que cuidavam dos rebanhos do acampamento também fugiram e se juntaram a Espartacus e seu exército de escravos que estava se formando. Após esse feito de Espartacus e seu exército de escravos, Roma então enviou o comandante Públio Varínio para acabar com a tal revolta. Varínio então enviou o tenente Fúrio para um primeiro combate. No entanto, Fúrio acabou sendo derrotado pelos escravos, apesar de estar à frente de 2.000 homens e 3 ursos. Após mais essa vitória, outro tenente foi enviado para capturar Espartacus, Coscino, um tenente muito prestigiado e detentor de um grande poder. Em uma tentativa de aprisionar Espartacus, enquanto tomava banho, o comandante Varínio quase não conseguiu escapar. Espartacus tomou a bagagem do comandante e o perseguiu ferozmente, pegando também o seu acampamento, o que custou a vida de muitos soldados romanos, inclusive a de Coscino. Em seguida, após muitos combates, o próprio pretor-chefe Varínio caiu. Espartacus adquiriu tal valor que todos em Roma passaram a ter medo do escravo. Espartacus levou seu exército para os Alpes, calculando que suas forças não podiam superar as forças dos romanos. Ele decidiu que depois que todos estivessem sãos e salvos, que cada um voltasse para sua terra, que seria para a Gália e para a Trácia. Porém, os homens do seu exército de escravos estavam iludidos com seu número e, querendo fazer grandes realizações, não queriam atender o desejo do seu líder e decidiram percorrer e saquear toda a Península Itálica. O Senado de Roma estava inquieto. Envergonhados por terem sido derrotados por escravos, também estavam preocupados pela situação que se encontrava toda a Península Itálica. Mandou para lá 2 cônsules com a missão que seria a mais dura guerra que iriam enfrentar.
Porém, os cônsules romanos também não tiveram êxito em capturar Espartacus, o que fez o Senado ficar muito descontente com seus dois cônsules e ordenou que os dois não se envolvessem mais nessa luta. Em 71 a.C., o Senado atribuiu toda a responsabilidade de capturar Espartaco a Marco Licínio Crasso, que partiu para a batalha, seguido por muitos moços nobres pela sua grande reputação e a grande estima que lhe votavam. Crasso foi em direção à Romanha e assentou seu acampamento para esperar o exército de Espartacus, que se dirigia para aquele local. Também mandou um de seus tenentes, Múmio, com 2 legiões de soldados para que envolvesse o inimigo pela retaguarda. Múmio tinha ordens para seguir o exército de Espartacus, mas não era para atacá-lo de maneira nenhuma. Mas Múmio se viu na possibilidade de atacar o exército de Espartacus, e passando por cima das ordens de Crasso, atacou os escravos. Mas Múmio acabou sendo derrotado e perdendo muitos soldados. Os que não conseguiram se salvar perderam suas armas, o que deixou o comandante Crasso muito irritado. Crasso ordenou que os 500 soldados que haviam fugido do campo de batalha fossem divididos em 50 dezenas, onde um soldado seria sorteado para a pena de morte, o que era chamado de dizimação, um modo antigo em que os romanos castigavam os soldados covardes, um modo que há muito tempo já havia sido abandonado, pois causava horror e espanto quando era realizada publicamente. Crasso fez isso para garantir que seus soldados prestassem o melhor serviço dali por diante. Após o castigo, Crasso ordenou seus soldados que atacassem Espartacus, que recuou pela região dos Lucanianos, chegando à costa. Lá, Espartacus encontrou alguns navios que pertenciam a corsários sírios. Espartacus se animou a ir para a Sicília e a enviar para lá 2.000 homens para resgatar escravos de lá. Mas Crasso, a fim de impedir Espartacus que enviasse homens para a Sicília, tomou medidas para amotinar os escravos da ilha. Espartacus partiu para longe da praia e assentou seu acampamento na Península dos Régios, e Crasso foi atrás do seu exército. Crasso decidiu cercar de muralhas o estimo da península. O comandante mandou seus soldados abrirem uma trincheira atrás de toda a península. A trincheira tinha 15 léguas de comprimento, 15 pés de altura e 15 pés de profundidade, e acima da trincheira ficavam as muralhas, muito altas e muito fortes, muralhas das quais, num primeiro momento, Espartacus apenas zombou. Porém, Espartacus viu que seus mantimentos estavam acabando, e com aquela muralha eles não teriam como conseguir mais recursos. Em uma noite bastante fria e de neve espessa, e com um vento impetuoso, Espartacus mandou que seu exército enchesse de terra, pedras e galhos de árvores o trecho mais raso da trincheira, e por ali conseguiu passar 1/3 do seu exército. Num primeiro momento, Crasso ficou com medo que Espartacus partisse em direção a Roma, porém se tranquilizou ao descobrir que Espartacus havia se desentendido com uma parte do seu exército, e que se separaram dele e foram acampar junto a um lago da Lucânia. Crasso então os atacou e os expulsou dali, porém não obteve muito sucesso, e nem os afastou para muito longe, porque Espartacus apareceu com seu exército e conseguiu fazer parar a perseguição. Crasso havia escrito para o Senado que precisava chamar Lúculo da Trácia e Pompeu da Espanha, mas se arrependeu quando soube que toda a glória seria dada ao recém-chegado e não a ele. Por isso queria de qualquer jeito acabar com esta guerra, antes que todos os reforços chegassem. Então Crasso atacou primeiro os que haviam se revoltado contra Espartacus. Crasso ordenou que 6.000 homens partissem em direção ao inimigo, mas ordenou que fizessem tudo para não serem descobertos. Seus soldados procuraram fazer o melhor possível. Porém, quase chegando próximo ao inimigo, 2 mulheres perceberam a chegada do exército romano, e tudo quase foi perdido. Porém, Crasso chegou com reforço, dando ao inimigo um combate mais difícil. No combate, caíram 12.000 homens, entre escravos e romanos, lutando valorosamente frente a frente. Depois desta batalha, Espartacus partiu para as montanhas de Petélia, perseguido sem trégua por Quinto, um dos tenentes de Crasso. No final do dia, as coisas mudaram de repente e Espartacus derrotou os romanos. Porém, esta vitória sobre os romanos trouxe para Espartacus a origem da sua ruína final,
pois seu exército de escravos fugitivos estavam cheios de tamanho orgulho e audácia que já não queriam mais deixar de combater e nem obedeciam mais os comandos do comandante. Espartacus e seu exército então partiu para a Lucânia contra os romanos, fazendo assim o que Crasso queria, pois o comandante romano sabia que Pompeu se aproximava e que ele levaria toda a glória se essa guerra não chegasse ao fim de uma vez. Então, ao se aproximar do inimigo, Crasso mandou abrir uma trincheira, que os escravos procuraram impedir, matando ferozmente os que se ocupavam de tal tarefa. O combate se tornou violento. Espartacus lançou mão de todos os recursos, desembainhou a sua espada e, à vista de todos, ele disse: "Se eu for vencido hoje, esse combate de nada me servirá. E se eu for vitorioso, muitos deles, belíssimos e excelentes, terei dos inimigos à minha disposição." Depois disso, se lançou sobre a pressão romana, procurou se aproximar de Crasso na batalha, mas não conseguiu. Matou 2 centuriões que o enfrentaram na batalha. No fim, todos que o seguiam fugiram. Mas Espartacus permaneceu firme na batalha, completamente cercado e lutando valentemente, sendo todo retalhado pelos romanos. No final da batalha, nunca encontraram o corpo de Espartacus, nem se sabe se Crasso se esforçou para encontrá-lo. No fim, toda a honra e toda a glória foram para Pompeu, que no caminho matou todos os fugitivos da batalha e escreveu ao Senado que Crasso havia vencido os fugitivos em combate, mas ele, Pompeu, havia aniquilado todas as raízes daquela guerra. Pompeu teve assim entrada triunfal em Roma por também ter vencido Sertório e reconquistado a Espanha.